Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito do sacerdócio. O sacerdócio na igreja, ele tem uma função, no mínimo, interessante. A definição da palavra sacerdócio, pelo menos de acordo com a teologia mórmon, é como sendo o poder e autoridade para agir em nome de Deus. Então, assim, além deles terem autoridade para realizarem ordenanças como o batismo, conferir dom do Espírito Santo e outras ordenanças do Evangelho, eles também dão bênçãos de saúde para pessoas enfermas, bênçãos de conforto, a pessoas que estão passando por alguma dificuldade, problema emocional. E é muito complicado porque as pessoas elas exercem uma fé nesse sacerdócio, né? Então, digamos, alguém tá doente na família e fala, ai, essa pessoa precisa de uma bênção do sacerdócio. Então, o interessante é que, assim, digamos que você tá doente e você pede para um portador do sacerdócio te dar uma bênção de saúde, ele precisa ter o sacerdócio de Melquisedeque para fazer isso, aí ele unge a tua cabeça com óleo consagrado e te dá aquela bênção. Digamos que você seja curada daquela enfermidade, tá? O mérito vai para o sacerdócio. Ai, depois daquela bênção eu senti tão melhor. Mas se você não for curada, sabe por que você não foi curada? Porque faltou fé. Você não teve fé no sacerdócio. Então, se você não tiver fé, ele não vai funcionar. A culpa não adianta. A culpa, ela está presente, ela está camuflada em cada vírgula da teologia mórmon. Se deu certo, o mérito é do sacerdócio. Se deu errado, a culpa é sua. Falta de fé. Eu citei para vocês o exemplo daquela minha amiga, né, no último vídeo, que faleceu de câncer. Ela também tinha essa amargura. Ela não conseguia entender porque ela dizia, mas eu estou exercendo tanta fé, meu marido também, eu já recebi tantas bênçãos do sacerdócio, bênçãos de saúde para me recuperar dessa doença. E o diagnóstico só vem cada vez pior. E ela acabou morrendo. Isso gera um problema mental, emocional, espiritual, isso prejudica até o teu relacionamento com Deus, porque você vai questionar, falar, vem cá, será que o senhor não entende que eu preciso dessa bênção? Eu preciso me curar, porque eu tenho aqui filhos para criar, enfim. Bom, eu não tiro o mérito daquelas pessoas que dizem que depois que eu recebi a bênção do sacerdócio, eu fiquei curada, tá, tudo bem. Eu sei que tem experiências aí que as pessoas consideram milagrosas, e eu humildemente reconheço que um milagre pode ter acontecido na vida daquela pessoa. Mas eu consideraria a parte do sacerdócio como sendo uma superstição. Não foi sacerdócio. Foi provavelmente tua fé ou outros motivos que a gente não entende. Como eu já disse, a gente nunca vai entender tudo, por que as coisas acontecem nessa vida. Uma coisa eu já entendi, que elas não são assim preto e branco como o mormonismo te ensina. Isso eu já entendi. Isso você pode tirar da tua cabeça e você vai entender por que ao final desse vídeo, que provavelmente serão 2 vídeos, eu vou fazer em 2 partes, porque é superstição, tá? Eles ensinam pra gente na igreja o seguinte, que João Batista, como um ser, eu acho que ressurreto, veio e diretamente colocou as mãos sobre a cabeça de Joseph Smith e Oliver Cowdery e conferiu a eles o sacerdócio arônico, tá? Então tá, essa autoridade veio diretamente dos céus. Ok. Eles também afirmam que Pedro, Tiago e João também vieram como seres ressurretos, eu acho, e colocaram as mãos sobre as cabeças de Joseph Smith e Oliver Cowdery e conferiram a eles o sacerdócio de Melquisedeque. Ok. A autoridade veio diretamente dos céus. Porque eles alegam que essa autoridade foi retirada da terra num período de grande apostasia e tudo mais. Bom, não tinha outra forma de receber essa autoridade a não ser vindo diretamente dos céus. Grant Palmer escreveu este livro, dentre outros, An Insider's View of Mormon Origins. Grant Palmer não é anti-mormon, tá? Ele era membro da igreja, acho que ele ainda é, porque eu acho que ele nunca mandou a carta de resignação e eles também não tiveram peito para excomungarem ele. Mas ele era líder do sistema educacional da igreja, coordenador que a gente chama, né? E ele começou a estudar a história da igreja a fundo
E quando ele se deparou com a realidade documentada, tá, meus amigos, ele teve que optar pela integridade dele e falou, não posso pactuar com isso. Então ele parou de frequentar a igreja e ele escreveu vários livros esclarecendo fatos obscuros na história da igreja, e este é um dos livros, tá? O nome do livro está na descrição do vídeo e também as páginas de onde eu tirei as coisas que eu vou falar para vocês agora sobre essas visitações angelicais de João Batista, Pedro, Tiago e João. E você pode conferir, tá? Se você quiser. Então tá, ele primeiro fala sobre o sacerdócio de Melquisedeque, aliás, sacerdócio arônico. E ele cita uma declaração feita por David Whitmer, tá bom? Ele foi uma das testemunhas especiais do livro de Mórmon. Então eu acredito que ele seja uma pessoa na qual você confia, né? E Graham Palmer jamais inventaria essa declaração. Ele inclusive tem, no livro dele tem nota de rodapé mostrando as fontes de pesquisa dele para quem quiser conferir. David Whitmer fala o seguinte: em junho de 1829, Oliver me falou na presença de Joseph Smith que eles haviam batizado um ao outro, buscando através disso cumprir o mandamento. Eu nunca havia escutado que um anjo tenha ordenado Joseph e Oliver ao sacerdócio arônico, até o ano de 1834, 35 ou 36. Eu não creio que João Batista tenha jamais ordenado Joseph e Oliver, conforme dito e acreditado por alguns. Eu considero isso um erro, uma má concepção, ou seja, um mal entendido. Palavras de David Whitmer, que foi uma das testemunhas do livro de Mórmon. Joseph Smith e Oliver Cowdery, eles passaram um tempo na casa dos pais de David Whitmer, porque eles queriam se concentrar e trabalhar na tradução do livro de Mórmon de uma forma mais intensa. E agora Joseph Smith, ele declara como, agora são palavras de Joseph, como ele e Oliver receberam um sacerdócio maior na casa dos Whitmers, enquanto eles passavam essa temporada lá. Joseph Smith fala o seguinte: a palavra do Senhor veio a nós ordenando que eu deveria ordenar a Oliver Cowdery como um elder da igreja, e que também ele deveria ordenar a mim o mesmo ofício, e então ordenarmos a outros. Palavras de Joseph. Graham Palmer segue dizendo o seguinte: essa reunião aconteceu no dia 6 de abril de 1830, quando a igreja foi organizada. 2 meses mais tarde, uma revelação publicada no Livro de Mandamentos, que hoje você conhece como Doutrina e Convênios, a qual já sofreu dezenas de alterações, referiu-se a este como sendo um poder e autoridade maior no sacerdócio, afirmando que mandamentos foram dados a Joseph, que foi chamado por Deus e ordenado um apóstolo de Jesus Cristo. Engraçado, ele não fala aqui presidente da igreja não, né? Apóstolo. E também um elder desta igreja. E também a Oliver, que foi também chamado como apóstolo de Jesus Cristo, um elder dessa igreja, e ordenado sob as mãos de Joseph Smith. Isso que Graham Palmer coloca aqui está no livro de Doutrina e Convênios. Tem nota de rodapé aqui para você conferir, tá? Em outras palavras, Graham Palmer falando, em outras palavras, eles receberam um chamado na casa dos Whitmers e ordenaram um ao outro na primeira reunião da igreja. E isso autorizou os 2 homens a exercerem a função de elder. Ordenações angelicais nunca foram mencionadas. Essa é a casa dos Whitmers, onde eles alegam ter recebido a palavra do Senhor, de que um deveria batizar o outro, e depois que eles receberam essa autoridade maior, que eles deveriam ordenar um ao outro como elder da igreja.
Tá aqui, né? Tem que estudar, né? Tem que pegar esse livro e conferir as notas de rodapé e ir atrás delas, né? Derrubado o mito das visitações angelicais, que agora a gente sabe que não aconteceram. Ninguém recebeu autoridade nenhuma diretamente dos céus. Derrubado esse mito, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a linhagem do sacerdócio, que está em Doutrina e Convênios, na seção 84, versículos 6 a 12 e 16. Eu vou fazer isso na segunda parte desse vídeo. Volto já.